Olá! Uma das mais reconhecidas ONGs da área de educação do Brasil, o Instituto Brasil Solidário, lançou este ano o jogo Pixbil, que traz reflexão sobre a pegada ambiental e os caminhos para diminuir os impactos causados no planeta Terra. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto e esse jogo, vamos conversar com Luiz Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. Olá, Luiz, tudo bom com você? Oi, tudo bom, gente? Prazer aqui estar com vocês, para a gente poder falar de assuntos tão importantes como é o nosso meio ambiente, né? Com certeza. E, Luiz, antes da gente entrar aqui na nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação e da sua experiência profissional. Bom, gente, então, muito prazer, sou Luiz Eduardo Salvatore, profissional da área do terceiro setor, com 27 anos de experiência. Eu, na verdade, sou advogado, mas também sou fotógrafo, mas eu saí um pouquinho aí da minha zona de conforto, isso lá por meados de 1996 para 97, e eu quis construir uma história de vida um pouquinho diferenciada. Eu resolvi conhecer um pouco mais o Brasil profundo. Me estruturei durante 3 anos para uma expedição que acabou acontecendo em fases, e a maior fase acabou sendo no ano de 2000, quando eu pude viajar por quase um ano pelo Brasil, fotografando e convivendo com pessoas, personagens, personalidades do grande Brasil, e pude entender um pouco mais as dificuldades que nós temos para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. E a minha visão como fotógrafo naquela ocasião foi maior. Como houve um trabalho muito forte de convivência, eu decidi que, além de fotografar, era necessário agir, era necessário entender essas realidades e aí possivelmente potencializá-las com uma educação de qualidade. E aí surge todo o contexto que viria a se tornar o Instituto Brasil Solidário. E aproveitando então, Luiz, conta para a gente o que é o Instituto Brasil Solidário. Bom, somos uma organização hoje consolidada aí com 24 anos de atuação, uma ONG que tem algumas premissas importantes. A primeira delas, nós acreditamos no formato transversal de ações. Então, nós nos capacitamos ao longo desses 24 anos com a ideia de formação continuada de professores. Então, a ideia de que o educador ele pode ser melhor trabalhado quando ele tem contextos transversais. E o que são contextos transversais? São aqueles que vão dialogar com a Base Nacional Comum Curricular, que é o que se fala tradicionalmente nas disciplinas, nos componentes, como a língua portuguesa, a matemática, as ciências, biologia. Os temas transversais, eles vão costurar todos esses assuntos, como é o caso do incentivo à leitura, da educação ambiental, a própria educação financeira, cidadania, uso de tecnologias nas escolas, isso para dar alguns exemplos. Então, um dos pontos do Instituto é trabalhar a formação de professores. Só que não basta apenas fazer a formação de professores, nós temos que também trabalhar referências. Então, nós nos especializamos em construir, reformar, amplificar as escolas. E aí, com isso, também influenciar políticas públicas. Então, nós temos um tripé: espaço, gestão, projeto, aonde nós temos, então, o campo da formação, sempre em redes municipais, o campo da transformação desses espaços escolares em referências, e tudo isso por meio de uma metodologia prática, projetos ali no chão da escola, que se tornarão políticas públicas eficientes, eficazes, que dialogam com contextos aí do Brasil. Uhum. Luiz, você está comentando, né? Eu acho de extrema importância se trabalhar esses conteúdos realmente de forma transversal, né? As coisas, o mundo não funciona em caixinhas, né? A gente tem um diálogo entre as questões. E às vezes, principalmente, acho que hoje em dia talvez nem tanto, mas antigamente era muito formatada essa questão do ensino, né? Aqui eu estou vendo só matemática, aqui é só língua portuguesa, só ciências,
mas as questões elas se conversam, né? E há essa necessidade, ainda mais quando a gente fala de questões ambientais, esse até é um dos princípios que a gente tem dentro do direito ambiental, que é você tratar a questão ambiental de forma transversal, né? De forma interdisciplinar. Então, muitas vezes, quando você está tratando de um problema matemático, você trazer conceitos, né, de reciclagem, de logística reversa. Então, realmente, você tratar as temáticas não de forma compartimentada, mas sim conversando com outras disciplinas. E, particularmente, eu entendo que é assim que se aprende mais, né? É mais fácil, a gente fica mais palpável para quem está aprendendo. Então, realmente é bastante importante esse trabalho que vocês fazem. E os professores, né? Até porque eu acho que como tem uma mudança aí, muitos dos professores foram ensinados e aprenderam não dessa forma, né? Mas de uma forma mais segmentada, de fato. E como passar então este conhecimento de forma interdisciplinar? Então, realmente, você trazer esse treinamento para esses profissionais é de extrema importância para que eles possam replicar de uma outra forma na metodologia de ensino, né? Muito bacana. Na verdade, assim, existe uma desigualdade muito grande dentro da educação. E aí essa desigualdade eu não estou falando apenas de escola pública e escola privada, tá? Eu acho que todo mundo que está aqui nos assistindo tem que entender que o formato moderno de ensino, ele é tido ainda como, para muitos, como experimental. Então, ele acaba indo, dentro do que a gente chama de metodologia por projetos, ele acaba sendo um pouco mais restrito no universo escolar, inclusive das escolas particulares. Então, dentro da escola pública, isso é muito complexo ainda de acontecer, em uma escala como o Brasil tem. Dentro das escolas particulares, você tem uma grande divisão. Uma divisão é aquela extremamente conteudista. Prova, 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 repetição, repetição, repetição. O sujeito vai passar no ITA, vai passar no Enem, vai ser o melhor da classe, mas ele não tem conexões de mundo. Uhum. Ele não faz essas conexões. E as escolas que trabalham por projetos, elas têm que ser menores, elas têm que ser escolas com 10, 15, às vezes 20 alunos por sala, onde você tem um controle melhor, onde todos possam estar dialogando dentro daquilo que a base traz, mas também esses contextos interdisciplinares e transversais de uma maneira ajustada ao conteúdo. Então, isso é desafiador, e isso é o que a gente chama de uma desigualdade que existe, não, como eu disse, não só entre o público e o privado, mas até nas escolas privadas ainda existe esse grande desafio. E nós acreditamos muito que isso tem a ver com as habilidades socioemocionais. Então, hoje tem se falado muito isso, né? Olha, as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento cognitivo, a educação integral, a educação de tempo integral é a chave para o desenvolvimento. Só que a gente faz isso há 24 anos. Então, quando você fala de práticas, nós optamos e pautamos a nossa metodologia em ir para dentro dessas escolas, sentar com esses professores de várias disciplinas e exatamente discutir maneiras de fazer um ensino prático, um ensino que vai além dos muros da escola, que vai percorrer essas disciplinas com várias atividades. Por exemplo, trabalhar matemática com fotografia, ou trabalhar melhor língua portuguesa com teatro. Isso para dar 2 exemplos. Nós temos dezenas e centenas de projetos aplicados, inclusive na área da educação ambiental, quando a gente pautou isso mais de uma década atrás, pelo menos 18 práticas combinadas com a BNCC, e práticas que não fazem sentido apenas ali para aquela escola, elas fazem sentido para a vida do aluno. Então, desde a construção de lâmpadas solares, né? Hoje a gente está vendo parques solares, mas a gente está falando de 14, 15 anos atrás, pegar espaços de escola e ensinar as crianças e professores a fazer lâmpadas econômicas, por exemplo, com garrafa PET, e aí você tem uma redução de custo da energia daquela família, mas você também tem um pensamento de cidadania, quando você está auxiliando a escola a reduzir os custos da gestão pública de um modo geral, construção de espaços literários com sofás feitos de pallet, ou prateleiras das bibliotecas feitas através de madeira reaproveitada, pneus que vão virar sofá, outros utensílios
que podem ser reaproveitados, que vão se transformar em brinquedos, papel que vai virar moldura para uma exposição de cordel ou até da própria fotografia, como eu mencionei. Então, isso tudo foi se tornando as bases de uma das nossas áreas, que é a área da educação ambiental. E isso, obviamente, fazendo com que as escolas respirassem a possibilidade de trabalhar projetos interessantes, projetos baratos e escaláveis. Então, você monta uma biblioteca maravilhosa com pallet, é diferente de você ir na melhor loja de metais do Brasil, que vende aquelas coisas lindas que, às vezes, as pessoas vão acabar gastando recursos enormes na compra, e você mostra que você pode ter espaços literários em cada sala de aula, com criatividade, com arte e com sustentabilidade. Isso para o pessoal entender um pouquinho de como a gente foi construindo bases de projetos, que são projetos não só da área da educação ambiental, mas que se conversam com outras áreas que o Instituto desenvolveu. Uhum. E isso que você, logo no início da sua fala, Luiz, é algo que eu acho que é o dilema atual das questões de ensino, né? Porque você ou coloca, às vezes, seu filho numa escola que vai preparar para o vestibular, para os mais tradicionais, pelo menos, então, que é o sistema conteudista que você comentou, ou você opta por preparar para a vida, né? Então, que é, na verdade, essas relações, esse acesso de conteúdo, depois, né, quando adulto, trabalhando, essas conexões que ele aprendeu a desenvolver ao longo da sua vida. Mas eu acho que hoje as escolas elas estão muito divididas, né, nessas duas linhas, ou conteudista ou os projetos. E os pais, pelo menos eu há uns anos atrás, né, te falo aqui como mãe, esse dilema, em que escola, né, com qual metodologia colocar a minha filha, né, e eu realmente acreditando nessa questão aí do ensino por projeto, porque eu acho que você tem que preparar para a vida, né, você tem que preparar para o futuro, e essas conexões são muito importantes, né, uma vez que você desenvolve isso dentro de uma criança, de um aluno, ele está preparado para fazer essas conexões com qualquer conteúdo que ele tiver lá na frente, né, então realmente é importante, e é uma discussão importante que acho que a gente precisa se colocar como sociedade, né? O que buscar em termos de ensino? Será que essa forma mais tradicional, que até hoje ela perdurou, vai continuar, não vai? Então, as mudanças sociais foram muitas nos últimos anos, né? E, Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho, acho que vocês lançaram um jogo, né, o Pixbil. Fala um pouquinho sobre esse jogo, fala um pouquinho aí sobre essa relação do jogo com o Instituto. Vamos lá, então, na verdade, nós temos desde 2017, nós começamos uma nova frente de atuação, né, o Instituto tem 24 anos, então, em 2017, nós decidimos começar uma nova frente, que era a frente de utilização de jogos, ou a gamificação. Mas não é, para o pessoal entender bem aqui, não é uma gamificação eletrônica. Justamente por esse contexto que nós temos, conhecemos, provamos e comprovamos dessa mudança comportamental tão importante, nós fizemos uma estratégia cognitiva e colaborativa. Então, são jogos de tabuleiro e jogos de carta que vão trazer contextos super importantes dentro dessa relação daquilo que o aluno precisa aprender. Então, a gente não está trazendo uma atividade extracurricular que não está conectada àquilo que o professor tem que trabalhar, porque senão isso também não faria sentido, não é recreativo. Então, é jogar e aprender algo que está relacionado a componentes pedagógicos. Então, desde 2017, a gente acabou entrando nesse universo, e foi um universo extremamente interessante, porque, como eu disse, ele é colaborativo, e foram colocadas situações dentro da nossa jogabilidade, onde elas potencializam duas coisas muito importantes neste desenvolvimento de qualquer pessoa, independente da área, que é a língua portuguesa, o letramento, a alfabetização, e também, obviamente, o letramento matemático.
Então, a partir de língua portuguesa e matemática, somado a todos os outros componentes possíveis, você tem, obviamente, essas correlações que vão, talvez, trazer mais sentido dentro dos princípios aí do que uma pessoa tem que ter para ser melhor desenvolvida e, obviamente, bem sucedida enquanto pessoa, enquanto ser humano na sociedade. E a nossa veia ambiental sempre foi muito forte, né? Então, como eu disse, anos e anos trabalhando espaços dentro das escolas, projetos dentro das escolas, dentro dessa linha ambiental. Nós iniciamos os projetos pensando em uma linha que foi colocada por um financiador nosso, que era a linha da educação financeira. Então, é importante esse contexto para o pessoal entender também, então vocês fazem educação financeira como outros que vão ensinar as pessoas, por exemplo, a investir? Não. Aí que vem a expertise do Instituto. Nós criamos projetos de educação financeira, que foram os primeiros jogos que nós desenvolvemos, pensando em conceitos comportamentais que tem tudo a ver com a educação financeira, usando o exemplo que eu acabei de dar. Você trocar uma lâmpada convencional, que gera uma conta de energia, por uma lâmpada feita de PET ou materiais possíveis alternativos, reaproveitados, reciclados, e com isso você reduzir a sua conta. Então, eu estou falando de educação financeira. E aí outras analogias foram sendo construídas, trazendo valores de gentileza, de questão de mobilidade urbana. Então, foram vários conceitos que nós trouxemos nos primeiros jogos que falavam basicamente sobre o seu comportamento, e aí um comportamento que, ao final, te trará uma noção de poupança, e depois nós potencializamos isso com outros jogos para falar de uma ideia da educação empreendedora, porém uma educação empreendedora com responsabilidade. Então, pagando seus impostos, cumprindo os deveres, fazendo todo o procedimento correto para ser o ganhador ali com o seu empreendimento. Isso de 2017 para cá. Porém, nós começamos então a enxergar que poderíamos ter jogos específicos também à educação ambiental. E aí que surge a família Pix, que é um jogo que tem duas analogias, né? O jogo Pix-Conde, né? Então todo mundo gosta, um nome fácil. Também, obviamente, a analogia que fez tanto sucesso, né? Ao sistema que facilitou tanta gente aí ao acesso bancário. Mas nós criamos o Pix-Bio, né? Que é basicamente um jogo da pegada ambiental, onde você tem contextos e desafios dentro de uma realidade muito similar à vida real, só que é um jogo, então você tem, obviamente, sorte e azar, mas você tem estratégia, e você começa endividado com o planeta. Então você começa o jogo endividado, você tem uma pegada ambiental alta, lembrando que pegada ambiental é uma terminologia que veio de cenários internacionais da educação ambiental e que tem a ver com redução de carbono, com emissão de gases pelas empresas, é um contexto super moderno. Então, você começa com uma pegada ambiental alta e, estrategicamente, você tem que diminuir a sua pegada ambiental. E o jogo todo, ele é pautado em questões do nosso dia a dia. Então, a gente tem vários pontos aí, como a água, como o solo, a fauna e a flora, entre outras questões, qualidade do ar, aonde você vai ter, então, situações de pontos, aonde muitos pontos significam que você está mal, e poucos pontos significam que você está controlando melhor a sua pegada ambiental. E tudo isso com debates e questões que vieram dos primeiros jogos de aprendizado. Então, potencializando sempre a língua portuguesa, a oralidade e também a matemática. E aí, com isso, você tem 56 cartas-tema que podem ser trabalhados não apenas pelo professor de ciências ou de biologia, mas por todos os demais. E isso é a educação ambiental de forma transversal, como foi colocada há anos atrás na BNCC. Não era um problema de um educador, é um problema de todos e que tem que ser trabalhada por todos. Então, aí com jogos você consegue fazer uma educação por essência, né? por repasses de informações, aonde você vai aprendendo de forma colaborativa e um com o outro. Muito bacana. E fala um pouquinho, né? Fiquei interessada em saber um pouco mais. Você falou aí da questão da pegada, né? Ecológica, que a gente já começa a dever. E é a pura realidade, né? Se a gente
fizer aí um paralelo em relação às questões ambientais, a gente já vem para o mundo gerando, né, consumindo e deixando a nossa marca. Então, essa questão aí dessa pegada. Me fala um pouquinho dessas questões, né, do desenvolvimento sustentável, os objetivos que são trabalhados aí no jogo. Bom, vamos lá, para quem acredito que a maior parte aqui conheça, mas o ODS, gente, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles também não são, dentro das escolas públicas, ainda algo muito bem colocado. A gente observa nesse caminhar de 24 anos, andando e saindo em mais de 636 municípios e quase agora 2 milhões de alunos beneficiários diretamente dos nossos projetos, a gente observa que isso ainda faz parte de escolas internacionais. Mas ODS, eles, na verdade, são globais e os municípios, as escolas públicas, também fazem parte disso. Então, são objetivos globais, onde toda a sociedade tem que estar remando ali para o mesmo lugar, no sentido de resolver problemas que não são individuais, mas são de todos. Então, no caso, acho que do IBS, relacionando aos objetivos de educação ambiental, obviamente que a erradicação da pobreza tem a ver com isso, porque nós criamos jogos que vão melhorar a vida das pessoas. Mas eu acredito que o ODS 4, né, de educação de qualidade, acredito que o 6, né, água limpa e saneamento para todos, acredito que também o 11 e o 12, né, com cidades e comunidades conscientes, ou um consumo e produção responsáveis, e, obviamente, o 13, combate às alterações climáticas. Então, acho que são esses os mais significativos aí que a gente deveria relembrar aqui para quem está nos assistindo. E colocar isso dentro da gamificação, dentro dos jogos, tem uma relação muito profunda com o que os meninos, alunos e professores vão poder debater. Então, dentro do PixBio, a gente acaba colocando vários desses assuntos espalhados aí nessas 56 situações carta. Eu vou mostrar um jogo aqui para vocês. Eu estava com outro aqui na mão, gente, eu peguei a caixinha, eu vou abrir aqui, ó, mas só para o pessoal entender, esse jogo especificamente ambiental, né, que é o... Opa, dá para ver aqui, ó, o PixBio. Então, esse é o jogo que nós recentemente lançamos, né? Ele vem de uma experiência muito mais ampla, como eu expliquei, de jogos de tabuleiro, inclusive para 2025. Nós estamos lançando um jogo de tabuleiro, que também trará uma parte ambiental muito forte. Hoje o Piquenique já traz isso, mas a gente está lançando outros produtos, né? Sempre da evolução. E aqui, para o pessoal entender, a gente tem situações, por exemplo... dentro do preservação do solo, que eu vou abrir algumas cartinhas aqui, ó, elas são trabalhadas por pontos, né? Então, quando você tem um ponto baixo, é algo que você deve fazer na sua vida como algo prioritário. Por exemplo, compostagem é algo que está relacionado à preservação do solo e vale 1 ponto. Então, quanto mais ponto você tiver, pior é a sua pegada ambiental. Então, assim vai. Agricultura sustentável, ela já vai aumentando o número de pontos. E aí a gente tem vários exemplos, por exemplo, quando a gente chega em resíduos químicos, né, ou resíduos tóxicos no solo. Isso eu estou falando das cartas de solo, né? Então aí você já tem 10 pontos. E na mesma lógica, nós fomos construindo outras questões, como é o caso aqui, ó, da fauna e da flora, seguindo o mesmo raciocínio, com situações que os meninos têm que ir lendo em voz alta antes de fazer o descarte das cartas. Então, a gente tem ameaça à fauna e à flora, são temas simples e temas até compostos que vão permitir alunos, né, e crianças, adolescentes, famílias jogarem juntas e relacionando isso ao dia a dia. Então, a gente vai falar de consciência ambiental, nós iremos falar também aqui da qualidade do ar. Então, você tem desde arborização de cidades, espaços verdes, utilização de transportes verdes e ciclovias, construções sustentáveis, e aí os níveis vão aumentando e vão se tornando aí desafios na medida que esses pontos crescem. São 12 situações para cada tipo de carta, para cada tipo de pegada, né, ou seja, elemento, e aqui para fechar a água. Então, as cartas azuis,
que vão falar, por exemplo, que a reutilização da água é uma coisa positiva, o consumo consciente, as tecnologias limpas, reaproveitamento do óleo doméstico, e vai até os grandes problemas ambientais, por exemplo, resíduos radioativos na água, que vale 10 pontos. Então, é uma maneira muito bacana, porque cada carta situação, ela também pode virar um plano de aula, além de virar um debate. Então, na lógica dos nossos jogos, todos eles têm um diálogo. Então, claro que quem ganhou fica feliz, mas quem perdeu vai ter que se explicar para o grupo. E aí que vem a sacada. Então, você tem toda uma tabela onde você vai trabalhar a construção desses pontos ao longo das jogadas e também você vai conseguir ver as estatísticas de quais foram os maiores problemas que você causou nas suas jogadas. E aí, com isso, você, que perdeu o jogo, no caso, tem que se defender. Então, você vai ter que pegar, segundo a maior estatística que você teve de perda, né, de qual elemento você mais prejudicou o planeta, você vai ter que fazer ali uma defesa e correlacionar a sua vida. E olha, uma coisa muito bacana que a gente tem percebido, esse é um dos nossos jogos, tem outros, né? Tem outros que falam de endividamento, que também é uma forma análoga de falar endividamento com o planeta, mas o endividamento financeiro, né? A gente tem todos esses jogos nessa mesma dinâmica e é muito legal porque nesses debates a gente tem percebido que as pessoas sempre relacionam a algo que elas realmente fazem. Então ela, por exemplo, resíduos sólidos, ela pega a carta e fala, eu não separo lixo em casa. Meu pai joga tudo ali misturado no terreno do lado. Então, é muito interessante que as pessoas normalmente têm pegadas ambientais no jogo parecidas com a da vida real. E isso permite com que elas reflitam o seu comportamento e possam mudar. Essa é a grande sacada, é mudar a maneira de pensar, mas principalmente mudar a maneira de agir. Eu acho que é realmente fazer essa autorreflexão, né? E entender que mudanças podem ser aplicadas aí para o dia a dia. E, Luiz, para que faixa etária normalmente é possível trabalhar com esse jogo? Ou não tem uma faixa etária, dependendo aí da idade, você aprofunda mais ou menos aí os conteúdos? Como é que é? Esse é um ponto muito legal, porque quando a gente começa a trabalhar os jogos, a gente imaginava uma faixa etária para os assuntos trabalhados e tudo. Quando você vai para a prática, né, hoje, como eu falei, 626 municípios brasileiros, batendo aí 2 milhões de alunos com nossos materiais, né, a gente está em quase mais de 10% dos municípios do Brasil com esse universo, é bastante coisa, assim, é um projeto pioneiro, que tem acontecido de uma maneira exponencial, com uma aliança de financiadores que nós temos participado, né, aliança privada de financiadores que nos permite fazer isso, mas nós acreditamos que a partir do momento que a criança está letrada, então, olha, a partir do momento que ela consegue ler uma carta dessa, né, vou pegar aqui uma, sei lá, cooperação internacional, então, a partir do momento que ela consegue ler, né, tanto o tema quanto a dica, ela estaria apta a jogar. Só que aí nós começamos a observar professores criativos, porque tem muitos no Brasil, que começam a ensinar a língua portuguesa a partir das cartas. Então, claro, uma boa jogabilidade, nós falamos que a partir, talvez, dos 6 anos, para começar a entender alguns contextos, mas para você chegar em 100% desses conteúdos, no caso do Pixbil e do Pix Plus ou do Piquenique, do Bons Negócios, você tem que ir dosando isso pelas idades. Eu acredito que uma boa jogabilidade hoje, ela vai acontecer a partir dos 10, 12 anos, mas você pode, com estratégia e criatividade, começar a usar esses jogos antes dessa idade. Mas isso vai depender do aluno, isso vai depender do professor, vai depender do pai. Então, tem temas aqui que o aluno vai falar, pô, o que é isso? E aí que vem a explicação. Então, o pai ou o professor, ele também tem que estar preparado para, às vezes, precisar dar uma ajuda. Né? Então, você vai ter um momento que esses meninos jogam sozinhos, mas todos os nossos jogos, nós preferencialmente queremos que estejam associados a uma prática pedagógica, seja em casa, na mesa do jantar, ou depois do jantar em família, seja na sala de aula. Aí vem muito de estudar o material e fazer uma jogada, fazer uma roda de jogos pensada. Né? Então, isso é muito uma estratégia do educador na escola e dos pais que querem mudar o comportamento ali dos seus filhos, de estudar o material
e fazer o jogo com calma, porque não é só ganhar. Nenhum dos nossos jogos é só ganhar. Todos eles têm uma estratégia pensada de debater conteúdo. Isso é super Uhum. importante. Tá, muito bacana. E além dessa experiência aí do Pixbil, você citou algumas outras. Me conta aí da experiência de vocês, né, nesses outros jogos também, até para a gente conhecer toda essa gama que vocês trabalham. Legal. Então, falando um pouquinho mais do Piquenique, que é o jogo de tabuleiro, e que em breve teremos um jogo novo de tabuleiro também. O piquenique ele é um compromisso que você tem com seus amigos de chegar num parque com alguns produtos para fazer o piquenique. Então você começa, obviamente, com um recurso que pode ser uma mesada, né, uma analogia da mesada. Só que ele tem, por ser um jogo de tabuleiro, ele tem uma estratégia muito interessante, porque você não vai honrar esse compromisso no começo do jogo. Você vai fazer uma lista de desejos, e aí você tem produtos e preços, e aí você tem produtos industrializados, você tem produtos orgânicos, naturais, e você tem que escolher 4 produtos que têm diferentes balanços entre valores nutricionais e preços dentro dessa escala. Você elege esses 4 produtos e vai para o tabuleiro. Só que no tabuleiro você vai ter ganhos e gastos e você vai ter tomadas de decisão na medida que você vai caminhando e parando nessas casas. E não ganha quem chega primeiro. Porque normalmente jogo de tabuleiro, o primeiro que chega ganha, né? No nosso não é assim. Quem chegar primeiro tem que esperar todo mundo chegar. Porque quem será o ganhador? Aquele que percorreu o tabuleiro, conseguir comprar os produtos que elegeu lá no começo, ou seja, honra aquele compromisso e consegue economizar. Então, vivenciando situações do dia a dia, tomando decisões, fazendo leitura de cartas em voz alta para essas situações tema e termina quando todo mundo chega, honra o seu compromisso e ainda consegue guardar alguma coisa. Então, dentro desse contexto, a gente vai discutir temas ambientais. A gente vai falar de reciclagem do lixo, a gente vai falar de água, a gente vai falar, como eu disse, da mobilidade urbana, a gente vai falar de ética, de gentileza. São várias questões que vão ser colocadas, tanto em ganhos e gastos, quanto em tomada de decisão, para chegar nesse contexto que o debate, nesse caso, é durante o jogo. E aí Sim. termina dessa maneira. E Depois, super interessante, até desculpa te interromper, super interessante essa questão de o jogo não acabar quando. Porque normalmente quando o primeiro acaba, parece que todo mundo levou um balde de água fria, né? Então, assim, ainda que de repente você vai ver qual que é o segundo lugar, terceiro lugar, parece que ninguém mais quer jogar. Então, de fato, você ter essa estratégia de você realmente ter um encerramento, né? E não necessariamente ser aquele que chegou, né, terminou ali todo o trajeto no primeiro momento, é extremamente interessante, né? Você não, muda um pouco aí a lógica do jogo. E nós estamos trabalhando de impulso, compras por impulso, imediatismo. Tem várias questões psicológicas que foram colocadas aí. Então, esse é o primeiro conceito. Depois, a gente caminha para a família Pix. Então, já falei um pouquinho do Bio, que vai falar do meio ambiente, mas nós temos o Pix original. Né? O Bio ele foi uma derivação do Pix original. E o Pix original vai falar do endividamento. Então, ele já está falando de estratégias de planejamento para a vida real. Não vou falar adulta, porque todos nós temos que planejar. Se a gente quer alcançar algo, se a gente quer chegar em algum lugar, se nós tivermos esse plano definido e detalhado, é mais fácil da gente chegar nesse caminho. Então, o Pix ele vai falar, você começa endividado, você começa com problemas financeiros, então você tem um comportamento financeiro indesejado e você tem que diminuir o seu endividamento. Então, a mesma coisa do Bio, só que a gente está falando de tipos de gastos do cotidiano, separados também por categorias. Gastos essenciais, conquistas e supérfluos, gastos de emergência. Né? Então, você vai tipificando isso tudo e você tem que analisar e se livrar, tirar das suas mãos essas dívidas, e aí, por pontos, você também vai terminar muito endividado ou pouco endividado. E quem terminou muito endividado vai ter que fazer, de novo, esse grande debate. E aí é muito interessante, como eu disse, tem situações desde gastar com jogos, desde gastar com baladas e festas,
delivery em excesso, reciclagem da comida, desperdício da comida. Então, em todos os nossos materiais, a pegada ambiental, né, os temas ambientais, eles estão todos ligados. Então, nós conseguimos, com isso, trabalhar muito essa parte cognitiva, relacionando os pontos da educação ambiental com várias outras possibilidades. E aí, depois que você fez o trabalho, então, de planejar melhor o seu endividamento ou a sua pegada ambiental, é hora de empreender. E aí o Bons Negócios, que é o último jogo disponível, né, na família, vamos chamar assim, ele vai falar de uma simulação de loja. Então você aí já tem um capital maior, você vai ter uma fase que você compra produtos para a sua loja com esse capital, e aí você pode gastar tudo, ou você pode gastar pouco, você tem que comprar bem, seguido de uma fase de vendas, que seriam clientes que aparecem para comprar, e aí você tem que fazer uma venda melhor do que a compra. Então aí você já tem uma diferença, né, entre comprar por X e vender por 2, 3X, enfim, você já tem uma margem aí de percentual de ganho, só que a vida não é só isso. O comércio, ele tem mais do que isso, ele tem contas a pagar, o aluguel, os funcionários, né, as contas de energia, e outras surpresas que podem aparecer no jogo. Você pode receber uma multa, você pode ter, inclusive, um problema ambiental, você pode ter questões que, às vezes, estão relacionadas ao seu comportamento no seu negócio. E uma fase tributária. Então, passando a régua em tudo isso, vai ganhar o jogo quem tiver, obviamente, o maior recurso depois de todas as operações, inclusive as operações ambientais e as operações fiscais. Tudo isso em planilhas. Então, você consegue transportar isso para gráfico, você consegue transportar isso para aulas, no caso, aí especificamente vão um pouco mais para matemática, mas você consegue, por essas cartas-tema, trabalhar um jogo desse em qualquer disciplina. Esse é um jogo mais elaborado que nós temos, aí ele é a partir de 15 anos, que é a nossa recomendação. Mas os outros, antes dos 15, né, entre 6 e 15, eu acho que, e dependendo da estratégia do educador, dependendo do que ele vai trabalhar. Inclusive, o letramento, como eu expliquei, que tem professores incríveis que estão ensinando língua portuguesa. E, aliás, é muito bacana a gente comentar isso, porque a gente está com várias experiências no Brasil inteiro, uma delas não só envolve ensinar alunos com questões auditivas, né, surdos mudos também, a se comunicarem melhor, mas sistemas presidiários, né, onde você tem você tem adolescentes ou até adultos que não foram alfabetizados e que estão usando os nossos materiais para serem alfabetizados ou numa escola regular, no EJA, Educação de Jovens ou Adultos. O próprio Sebrae tem usado o nosso material e o sistema presidiário de alguns lugares tem usado o nosso material também para letrar esses adultos. Olha que coisa incrível. Muito bacana, bem interessante mesmo. E, Luiz, tem algumas outras ações que vocês trabalham além da questão dos jogos dentro do Instituto? Sim. Hoje o Instituto, com seus 24 anos, e desde a pandemia, né, eu acho que é importante a gente lembrar, porque a pandemia já faz tempo, mas ela mudou muita coisa. E uma das coisas que ela mudou, talvez para nós, foi a relação de quantidade de pessoas impactadas que a gente poderia ter no processo formativo. Então, hoje, o Instituto Brasil Solidário, quando eu falo que nós estamos em 636 municípios, é porque nós ofertamos gratuitamente para redes públicas de ensino que sinalizam com nós um acordo de cooperação para a formação de professores. A gente oferece, ao longo do ano, a formação em mais de 14 cursos de excelência que foram desenvolvidos no campo prático e que, com a pandemia, foram transportados para um sistema de ensino à distância de excelência. Então, é praticamente uma pós-graduação compacta, mas uma pós-graduação de incentivo à leitura, ou de comportamento ambiental, ou de educação financeira, ou de fotografia, de teatro, de música, xilogravura, entre vários outros temas que nós trabalhamos e que vêm sendo gradativamente aumentados ao longo do ano. Então, nós oferecemos cursos para redes municipais inteiras, são cursos que são certificados de 40 a 80 horas, dependendo do curso. Isso permite ao educador da rede pública, quando tem tudo isso regulamentado no município, publicado no Diário Oficial, que é tudo exatamente o processo que nós fazemos de termo de cooperação,
permite, inclusive, uma progressão de carreira. Então, nós nos dedicamos a formar muito bem esses professores com certificado, que ao final pode trazer ganhos salariais para ele. E acabamos com isso nos tornando, talvez, uma das maiores, se não a maior instituição hoje de formação continuada de professores do Brasil. Nós temos feito isso no país inteiro, além de alguns lugares terem atuação presencial. Então, nós temos essa formação para qualquer professor do Brasil, mediante essa adesão municipal, porque aí tem todo um trabalho de coordenação que é importante ter para essa formação acontecer. E para alguns cenários do Brasil, nós continuamos indo para aqueles lugares, construindo escolas, reformando escolas, construindo bibliotecas, transformando espaços escolares que vão ser referências para o desenho das políticas públicas naqueles locais, que é o que eu disse no começo, né? O espaço, gestão e projeto, que são as premissas aí dessa nossa atuação. E aí, imagina que em cada uma dessas áreas nós temos muitos projetos. Então, projetos dentro da área de fotografia, práticos. Projetos dentro da área de leitura, práticos. Projetos dentro da área de cidadania e artes, prático. E todos eles se conversam. E o nosso curso formativo, ele é um curso, apesar de ser EAD, ele é um curso com mentoria. Então, os educadores têm contato permanente com a nossa equipe e com o formador até emitir o seu certificado. Então, não é um certificado em vão. Se aquele educador não fizer o seu papel, ele não será certificado. Então, eles exigem um compromisso do educador também de fazer todo o processo muito bem feito para chegar numa base de informações que, da nossa parte, é extremamente qualificada. Mas eu dependo da parte também do educador, da sua relação com, não só com plataforma, mas com todo aquele conteúdo. Uhum. É um trabalho de toda a cadeia, por assim dizer, né? Então, um trabalho aí bem completo e bem bacana que vocês desenvolvem, viu, Luiz? E, né, acho que mais uma pergunta aqui que eu teria para você. Vocês conseguem mensurar esses resultados práticos desses projetos para a sociedade? Vocês têm alguma análise, né, alguma pesquisa em relação a isso? Sim, o financiamento privado, ele é mais exigente, vamos dizer assim. Então, nós temos hoje financiadores de grande porte, né? Nós nos tornamos aí uma instituição de relevância para muitas empresas nacionais e internacionais. Esses projetos vão para outros países, então nós estamos em expansão internacional, inclusive, então esses jogos também, além de outros projetos, estão indo para outros países com o lado formativo, mas também com uma parte material enviada. Então isso nos traz uma responsabilidade muito grande de prestação de contas, inclusive, e desde 2017, na verdade a primeira avaliação externa a gente fez em 2014 para 2015, e desde então todos os anos nós fazemos uma avaliação externa com grupos de professores, né, nivelados pelo Brasil, então, desde secretários municipais de educação até educadores do chão da escola e também um grupo controle com alunos, e esses projetos vão sendo todos monitorados do ponto de vista comportamental. Então, da parte de comportamento, nós notamos mudanças absurdas, né, de relação com os assuntos tema, com relação com a escola, com relação com a sala de aula e com a cidade. Então, melhorias assim, incríveis, e esses dados são públicos, as pessoas podem depois buscar em nosso site para pesquisar um pouquinho sobre isso. E também da parte acadêmica, né? É muito importante que a gente também monitora alguns indicadores possíveis de mudanças de notas. Mas é muito difícil falar de uma mudança de nota a partir de um projeto. Isso seria irresponsável da parte do Instituto falar, porque você tem política pública, você tem alinhamento de governos, você tem outras organizações que atuam, às vezes, no território, mas nós temos, seguramente, alguns indicadores que já apontaram uma elevação muito significativa do IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento da Educação Básica, né, no Brasil, é um dos mais importantes. E uma elevação que a gente fala que, com nossa metodologia sendo bem aplicada no território municipal como um todo, ela alavanca em torno de até 30% a mais do que municípios ou escolas parecidas que não aplicaram. Isso é muito.
né? Você alavancar isso é bastante coisa, porque a gente está falando muito desse comportamento dos meninos, né? Desse respeito que ele tem pela sala de aula, pelos conteúdos, pela própria compreensão desses conteúdos. Então, a gente faz questão de monitorar isso, sim, e a gente registra em muitos filmes, né? Nós temos uma equipe de produção que hoje viaja o país inteiro, e essa equipe de produção, ela está alinhada a uma equipe de monitoramento que nós temos dos educadores e alunos que estão nesses 626 municípios. Então, são histórias que chegam para nós, que vão ser transformadas em relatórios, vão ser transformadas em jornais informativos, que é um volume enorme. Então, a gente tem um informativo também, que no nosso site é disponibilizado, onde mês a mês as pessoas podem pesquisar um pouco do que aconteceu, e nós temos muitos filmes que são gravados com a ideia de tornar essas ideias inspiração para que possam ser aplicadas em outras escolas, e aí você tem feiras de empreendedorismo, projetos de sustentabilidade, projetos de coleta seletiva nas escolas que vão trabalhar junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos ou com a Associação de Catadores, catadores que vão virar personagens adotados pela escola, no modelo leve, né, que nós temos, que é o local de entrega voluntária escolar para entrega de resíduos sólidos na escola. Então, são muitas histórias em vídeos, não são vídeos como eu brinco de Instagram, não é filminho de 1 segundo, não dá para você mostrar um projeto de qualidade nisso. Então, são vídeos profundos para aqueles que querem realmente conhecer, ver, entender e fazer acontecer essa educação que a gente tanto acredita. E para 2025, a gente está lançando um filme. Então, ainda tem uma novidade aí, no ano de 2025, a gente lança um filme documentário, vai ter uma história muito interessante, aí a gente chama, né, um roadshow aí pelo país, talvez com 3 ou 4 capitais, onde vão ter exibições aí privadas para alunos, professores, gestores públicos, financiadores, um filme de 1 hora e 40 minutos que mostra mais de 240 histórias de transformação com a sociedade civil participando. Então, o que pensa, por exemplo, os nossos financiadores, o que pensam especialistas, o que pensam as diretrizes do Ministério da Educação sobre o nosso projeto. Então, é um documentário muito potente e, com certeza, o ano que vem a gente vai ter coisas muito legais para mostrar que é possível tudo isso que nós fazemos, acreditamos e seguimos desenvolvendo em sociedade. Não, muito bacana o projeto de vocês, viu, Luiz? Vocês estão de parabéns, é um projeto realmente aí que, acho que como eu falei, ele pega aí todo o segmento, né, desde professores, alunos, tem a parte social também, né, de você, o letramento, de você recolocar, né, pessoas aí na sociedade, então, muito bacana. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a nossa audiência. Bom, primeiro, falamos tanto, né? Quem quiser conhecer um pouquinho o projeto, não sei, depois vocês colocam também nas hashtags ou no descritivo, mas nosso site principal, né, brasilsolidario.org.br, ali vocês vão ter acesso a esses relatórios, aos informativos, vocês vão ter vários materiais interessantes, ali novidades, release de imprensa, para entender um pouquinho tudo o que está acontecendo. Nós temos um projeto dedicado para o projeto de educação financeira gratuito para as escolas públicas, que é o vamosjogareaprender.com.br. Então, ali, tudo que está relacionado à educação financeira com jogos, mas é muito mais do que o financeiro, como eu expliquei, e o acesso à compra dos nossos jogos no site jogopix.com.br, que aí você vai ter acesso ao Bio, você vai ter acesso ao Pix Plus, a todos os novos produtos que estão sendo lançados, que podem ser adquiridos e recebem em casa. A gente tem trabalhado também com o formato e-commerce, pensando muito naquele que quer receber o seu próprio material e não quer ficar dependente ali daquilo que foi doado para a escola. Então, acho que esses são os caminhos. Obviamente, estamos em todas as mídias, Instagram, LinkedIn, YouTube, canais aí com vários vídeos, com muita coisa bonita. Fica o convite para que nos conheçam, nos sigam e, principalmente, que usem esses exemplos também para inspirar mudanças. Eu acho que a verdadeira mudança, ela não tem que vir por um grande
salvador da pátria, literalmente, né? Essa mudança ela tem que começar dentro de cada um, dentro da sua casa. Pense simples, mas faça acontecer. E é exatamente assim que essa história de 24 anos aí de Instituto Brasil Solidário, eu pessoalmente com praticamente 27 anos de estrada pelo Brasil, rodando agora a América Latina, outros países, a gente sabe que tem muita coisa boa, os desafios são muito grandes, as políticas públicas muitas vezes elas são desconectadas da realidade, elas são pensadas num ambiente e executadas em outro totalmente oposto. Então, é importante a gente pensar projetos que façam sentido dentro da nossa realidade e que não precisam ser complexos, eles têm que ser completos. Então, acho que esse é o maior recado aqui. E procurem um pouco mais sobre nossos trabalhos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão encontrar um Brasil que tem dado certo por meio da educação de qualidade. Muito bacana, Luiz. Obrigada, viu? Eu agradeço a sua participação aqui no programa de hoje e já deixo o convite para que volte mais vezes. Obrigado, gente. Espero trazer sempre novidades boas e contem conosco para qualquer fala, para qualquer experiência que a gente possa compartilhar em debates, em eventos, porque esse também é um papel importante, né? Estar presente, não com contexto teórico, mas eu acho que com contexto prático. Então, é juntar a experiência com a academia. E a gente tem bastante experiência. Obrigado, viu? Bacana, muito obrigada. Bom, no programa de hoje eu conversei com o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luiz Salvatore. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.